Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Samuel, aluno do professor Renato, da disciplina de simulação computacional da UFES. Hoje eu vou apresentar um sistema de call center modelado no Arena. Essa apresentação vai ser dividida na definição de sistemas, alguns problemas de modelagem, a abordagem do modelo e depois a execução no Arena em si. Dentro da definição de sistema, nós temos o horário de funcionamento desse sistema de call center, que vai das 8 da manhã às 18 da tarde, ou seja, 10 horas de duração, e mais alguns minutos para chamadas que chegarem depois das 18. A capacidade do sistema são 26 linhas troncais, ou seja, são como se fossem 26 cadeiras, né, dentro de uma sala de espera de atendimento. Né? O número de atendentes é 12 ao todo, são 8 para o suporte técnico e 4 para o setor de vendas. Todos os dados apresentados aqui serão dados em minutos, né? E a gente começa pela chegada de chamadas, que segue uma distribuição exponencial com uma média de 0,85 minutos. Né? E assim que a chamada chega, o cliente passa por uma decisão em que ele precisa ir para ou suporte técnico, ou setor de vendas, ou consultar o status de seu pedido. O tempo dessa chamada de decisão segue uma distribuição uniforme entre 0,1 e 0,6 minutos, é bem rapidinho. Caso o cliente vá para o suporte técnico, ele tem que decidir novamente em qual tipo de produto que ele deseja o suporte técnico. Tipo 1, 2 ou 3, né, que seguem essas porcentagens descritas no slide. E essa distribuição, essa chamada, esse tempo de decisão segue uma distribuição entre uniforme 0,1 e 0,5. E para cada um desses tipos de produto, todos eles são iguais, a distribuição é triangular, com um tempo mínimo de 3, máximo 18, e média 6. Caso ele opte pelo setor de vendas, a chamada segue uma distribuição triangular bem maior, entre 4 e 45, com média 15, e isso mostra, né, que o setor de vendas fala bem mais que o setor de suporte técnico. A consulta do status do pedido é mais rapidinho, principalmente porque ela é automaticamente atendida, não precisa de um recurso, e ela segue uma distribuição triangular, entre 2 e 4, com média 3. 15% dos clientes que consultam o status do pedido optam por falar com um atendente, e eles são encaminhados ao setor de vendas, né? E essa chamada segue uma mesma distribuição triangular, entre 2 e 4, com média 3. Os 85% restantes saem do sistema, né? E os clientes que saem desse setor de status de pedido e vão para as vendas, eles têm uma prioridade menor, ou seja, eles são atendidos depois dos clientes que vão primeiramente para o setor de vendas. Aqui alguns problemas abordados, a rejeição do cliente é o principal delas, né? Que assim que o cliente entra no sistema, pergunta-se, há linhas troncais disponíveis? Caso haja, o cliente entra no sistema. Agora, caso não, esse é um caso a se avaliar, um caso importante, ele é rejeitado, ou seja, se não tem linhas troncais disponíveis, seguindo a analogia passada, se não tem cadeira para o cliente se sentar numa sala de espera, ele sai do sistema, na verdade ele nem chega a entrar. E aí essa estatística é contabilizada, né? E isso é uma falha, e a gente deve contá-la para corrigir isso, ou seja, quanto menor, melhor essa estatística. De forma ampla, né, a gente usa o Basic Process para representar lá no Arena o sistema. Só que para essa simulação, a gente tem que dar um zoom nesse modelo, né, dar um zoom no mapa aí, e utilizar uns módulos um pouco mais detalhados, né, ou seja, umas camadas inferiores. A gente vai fazer isso usando os módulos Advanced Process e os módulos do Block Panel. Então, agora a gente vai para o Arena. Certo, agora a gente está no Arena, esse daqui é a visão geral do modelo que a gente tem. Então, à esquerda, a gente tem aqui as animações, que eu vou mostrar em seguida. À direita, a gente tem o sistema geral. Vamos dar uma olhada de perto como funciona toda aquela brincadeira que a gente viu agora mais cedo. Começa aqui na parte cinza. Esse bloco cinza são as chegadas. Você tem o módulo Create, que recebe as chegadas, o módulo Record, que grava toda a tentativa de chamada, para poder fazer uma comparação no final com as chamadas que são rejeitadas, aqui é gravado o número de ligações rejeitadas, e as ligações que são finalizadas, que eu vou mostrar mais para frente. Em seguida, você tem um módulo de side, que é saber se tem uma linha troncal disponível. Se é falso, você tem essa gravação de uma ligação rejeitada e um dispose, que é mandar o cliente embora. Se é verdade, se tem uma linha troncal disponível, eu apreendo, eu tenho esse módulo size aqui. Diferente do Basic Process, eu tenho o size, delay e release separados. Então, eu vou ter a apreensão da linha troncal aqui, agora. Depois, eu vou incrementar um count para as linhas que estão ativas. Depois, para poder aparecer na animação, eu faço um módulo store.
o delay para essa gravação inicial e o unstore. Logo em seguida, eu tenho a determinação do tipo de chamada, que pode ser, eu posso vir para o módulo rosinha que tem aqui, que é o Tech Support, o módulo verde, que é o Sales Call, e o módulo azulzinho, que é o Order Status. Tá, caso ele venha para o rosa, o que eu tenho? A atribuição da variável, um store novamente, para aparecer na animação, e o unstore. No meio deles, um delay. Então, novamente, eu tenho um decide para saber por qual tipo de produto que eu vou passar. Tipo 1, 2 e 3. E logo em seguida, eu mando ele embora, liberando, o módulo release aqui, liberando a linha troncal. Então, eu vou ter um decremento da atividade, do count. Eu vou ter o record, ou seja, eu vou gravar, salvar o número da chamada completa e vou mandar ele embora. Caso ele opte pelo Sales Call, eu só tenho o módulo Assign e o Process, ou seja, eu só vou atribuir a variável, mudar o tipo dela e vou salvar. Caso opte pelo Order Status Call, o que acontece? Eu vou ter a atribuição da variável, o delay da chamada do Order Status Call, que é automática, e aí eu pergunto, eu preciso de um vendedor? Se não, a resposta, ele vai embora, libera a linha troncal, acontece tudo aquilo que a gente já comentou. Se ele precisa de um vendedor, ele é setado aqui a prioridade. Logo em seguida, acontece o Size, Delay, Release, separadamente. Primeiro, eu apreendo um vendedor, ou seja, apreendo um recurso. Logo em seguida, acontece o Delay. E depois, acontece o Release, ou seja, a liberação do vendedor. E aí, então, ele pode ir embora mais uma vez. Certo? Então, agora, eu vou executar aqui e vou mostrar para vocês como acontece aqui essas animações. Como a gente viu, a chamada ela começa às 8 da manhã, no caso, as chamadas começam às 8 da manhã. E aqui, nessa caixinha cinza, a gente tem as chegadas. Né? A fila para o Initial Recording Delay é sempre quase nula, porque é muito rápido, ela é bem mais rápida do que as chegadas. E a gente tem um gráfico aqui que mostra o número de linhas troncais ocupadas em função do tempo. Né? Ela pode ver que atinge uma chamada máxima aqui. E na caixinha rosa, a gente tem o Tech Support, ou seja, as filas para o suporte técnico, e o WIP. O que significa o WIP? O Working Process, ou seja, o número de pessoas que estão no sistema. 2 aqui, mais o número de pessoas na fila, contabiliza essa caixinha. Né? No caso do técnico 2, são 3, e no técnico 3 são 3 também. E no Sales, são 4 atendentes, mais o número das filas, vai aparecer nessa caixinha aqui. O Order Status Delay, eu comentei, é o atraso, no caso, é o tempo de atendimento para o Order Status, né, que é bem pequeno. Aqui a gente inseriu uma chamada rejeitada, o número de chamadas rejeitadas, na verdade acontecem quando as linhas troncais aqui atingem um topo, né, vocês podem ver, quando atinge o topo, esse número de chamadas rejeitadas aumenta. Esse número aqui é um parâmetro muito bom para a gente poder medir a eficiência do sistema, né, que a gente pode tentar reduzir com algumas modificações. Né? Então, esse sistema roda até às 18 horas, certo? Para, por fim, depois das 18 não receber mais nenhuma chamada. E as chamadas que chegam até as 18 são finalizadas e aí sim o sistema se encerra. Então, tá aí. A simulação foi executada até as 18h37, ou seja, 37 minutos até atender todo mundo que chegou no sistema. Vamos dar uma olhada nos resultados agora. Aqui a gente tem o tempo total no sistema. 32 minutos é o maior tempo dentro do tempo de vendas, 18 minutos para as ligações de suporte técnico, né? E um pequeno tempo aqui para o Order Status. Né? Um número bem tendencioso, que a gente pode tentar melhorar. O tempo de fila aqui, para o técnico 1, acabou sendo maior, apesar do menos número de pessoas que vai para lá. Esse número é muito grande. Agora aqui, para melhorar, a gente pode fazer algumas alterações para tentar melhorar esse sistema. E a gente pode perceber que, não necessariamente, se você, já que viu a fila no técnico 1 um pouco maior, aumentar ele seria uma boa ideia. Porque como existe um número de rejeições muito alto, aumentando o número de técnicos, por exemplo, para 3 aqui no TEC 1, você aumentaria a disponibilidade do sistema, mais clientes entrariam e aumentaria a fila em outras proporções. A gente percebeu que seria mais vantajoso aumentar o número de vendedores, né, já que é melhor para uma empresa que as vendas têm uma espera menor, já que o suporte técnico, e aumentar ligeiramente o número de linhas troncais. Então, aqui no módulo de tabela Resource, dentro do Basic Process, eu coloquei 5 aqui para Sales e aumentei para 30 o número de linhas troncais. Então, a gente pode ver isso rodando. Então, vamos ver os resultados.
a gente já percebe ali os 50, né, no número de rejeições, então já diminuiu muito o número de rejeições. A gente pode observar aqui na última página, esse número aqui que já reduziu bastante, quase pela metade. A gente pode observar também o número de tempo de espera na fila para o processo de vendas, e o tipo 1 diminuiu ligeiramente, mesmo não mexendo no técnico 1, não colocando mais um lá, que talvez não seria a opção mais viável, já que aumentaria todas as outras filas, que não é algo desejoso. Agora, um objetivo melhor seria, ao invés de gastar com talvez um funcionário a mais, poderíamos tentar aumentar a eficiência dos funcionários já existentes. Então, por exemplo, diminuindo aqui o número de tempo máximo para os vendedores para 36 minutos, e no caso aqui, dentro do Advanced Process, no módulo de expressão, a gente pode modificar para 13 a distribuição triangular, em que seguem os técnicos. Então, isso seria talvez interessante, já que não gastaria com um funcionário. Aqui dentro do Basic Process, no Resource, a gente pode voltar para as configurações iniciais, e aí, então, a gente consegue ver talvez uma maneira mais eficiente de diminuir as ligações rejeitadas e também os tempos de fila. Vejamos. Então, já de cara no gráfico, a gente consegue observar uma ocupação muito menor do sistema, né? Talvez até haja algum certo desperdício aqui por uma ocupação tão pequena, mas o número de rejeições é 3, isso é algo muito desejável, que pessoas não sejam rejeitadas, ou seja, não apareça a tela ocupada quando ela for ligar. Então, aqui olhando os tempos de fila, a gente pode ver também que ele vai diminuir de maneira drástica, principalmente aqui que estava 20 e aqui 4. Então, a gente pode traçar aí um objetivo muito melhor do que colocar novos funcionários dentro do sistema, algo talvez não resolveria. Isso resolve muito mais você tentar diminuir os tempos de venda ou diminuir os tempos de atendimento para o suporte técnico. Isso facilitaria muito mais o desenrolar do sistema, né? E a gente conseguiu ver isso utilizando o Arena para esse sistema de call center. Essa é a minha apresentação. Obrigado a todos. Uma boa noite.